Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando, continuando a nossa resolução da prova do Exame Nacional de Acesso ao Profmat, que é o mestrado profissional em matemática, realizado pela Sociedade Brasileira de Matemática. Vem com a gente para uma questão bem bacana que envolve geometria, teorema de Pitágoras, triângulo e até a diagonal de um quadrado. Vamos lá para a leitura. A 11ª questão diz o seguinte: o cubo da figura abaixo tem aresta de medida 3. Se AI é igual a CJ, que é igual a FK medindo 1, ele quer saber o perímetro do triângulo IJK. Bacana? Então, para a gente saber o perímetro do triângulo IJK, a gente precisa achar a medida dos lados. O IJ, o segmento IJ, o segmento KJ e o segmento KI. Então, se a gente obter todas essas três informações, a gente soma e acha o perímetro do triângulo solicitado. Então, inicialmente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai perceber que esse segmento que eu acabei de traçar, o IJ, ele é como se fosse a diagonal de um quadrado. E que quadrado é esse? Justamente é a mesma diagonal. Você percebe, são retas paralelas e tem o mesmo comprimento. Ou seja, essa face da frente que pertence a esse segmento AC, então é justamente um quadrado, ele diz na questão que a medida da aresta mede 3. Isso é importantíssimo para a nossa resolução. Ele disse que esse segmento aqui mede 3. Então, consequentemente, esse mede 3. Então, se você pegar isso aqui, você vai perceber que é um triângulo retângulo AC. Se eu chamar isso aqui de D, por exemplo. Então, ACD é um triângulo retângulo. Bacana? E ele, além disso, é isósceles. Só que você já lembra que a diagonal de um quadrado, quando você calcula Pitágoras, você obtém como? A raiz de 2, não é assim? Se a gente chama o lado de A. Então, essa diagonal é justamente a medida do segmento AC. E o segmento AC ele mede exatamente o quê? O IJ. Pronto. Então, o IJ, o A é justamente 3, então é 3 raiz de 2. Bacana? Então, a gente já deu o primeiro passo em nossa resolução. A gente achou que o segmento IJ mede 3 raiz de 2. Bacana? Agora, o que é que a gente vai realizar? Precisa achar o IK e o KJ. Só que a gente vai perceber que esses dois segmentos eles são congruentes também. O IK e o KJ eles têm a mesma medida. Justamente por qual motivo? Porque você observa que daqui para cá mede 1, né? Ele diz na questão, certo? E daqui para cá mede 1. Então, para completar os três, aqui é 2 e aqui é 2. Bacana? Tudo bem? Então, por isso que você percebe aqui que esses segmentos são iguais. O que é que eu vou fazer? Vamos trabalhar com justamente esse trapézio aqui ao lado. Que trapézio é esse? Dá para perceber pela figura? É o KFBJ. Ele é justamente um trapézio retângulo. Então, KFBJ. E quais são as medidas desse trapézio? Lá em cima, o KF ele informa que o FK mede 1. Ele informa também que o FB, né, no caso, é a aresta do cubo, mede 3. Bacana? Pronto. Agora a gente vai trabalhar com esse triângulo retângulo que a gente assinalou aqui. Justamente esse triângulo retângulo. Ou seja, lembra que de um triângulo retângulo, a gente tem o quê? Vale o teorema de Pitágoras. Então, nesse triângulo aqui, a gente vai calcular o teorema de Pitágoras. Como? A nossa hipotenusa ela vale KJ. Lembra que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Basicamente isso. Então, KJ vai ser a raiz de 1 mais 9. Então, KJ será exatamente a raiz de 10. Bacana? Pronto, a gente achou o KJ. E lembra o que foi que a gente afirmou? Que o KJ é igual ao KI.
Então caiu. Então a gente achou os 3 lados do triângulo. E a gente percebe que esse triângulo é isósceles. Então a gente vai calcular o perímetro desse triângulo IKJ. Então o nosso terceiro passo, então primeiro a gente calculou isso. O segundo passo foi isso. E agora, para fechar a questão, a gente vai calcular o perímetro. O perímetro a gente chama de 2P. Ele vai ser justamente o quê? KI mais KJ mais IJ. Pronto, a gente já tem todas essas medidas. Então, 2P, o KI mede raiz de 10. O KJ também é a mesma medida, raiz de 10. Mais o IJ. O IJ, ele mede 3 raiz de 2, que a gente calculou aqui no início. 3 raiz de 2. O que é que a gente tem de semelhante? A única coisa são esses dois aqui. Então, o nosso perímetro vai ser 2 raiz de 10 mais 3 raiz de 2. Bacana? Com isso, a gente chega ao nosso resultado definitivo, nosso resultado final. 2 raiz de 10 mais 3 raiz de 2. Marcamos o item A. Bem bacana. E aí, gostou da nossa resolução? Se tiver gostado, deixa aquele like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe seu comentário aqui abaixo. Um forte abraço e até a próxima.